Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício sobre juros simples. O enunciado ele nos fala o seguinte: calcule o juros simples de R$ 620 durante 6 meses a 4% ao mês. Bem, depois de você ter lido o enunciado do exercício, a gente vai anotar quais são as grandezas, né, os valores, né, que ele nos forneceu. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, calcule o juros simples. Então, ó, o J, né, juros eu vou inventar por J, eu não sei. Então o J eu não sei. De R$ 620. Esse R$ 620 aqui, ó, ele é o capital que eu vou representar por C. Então, o capital é a quantia, ou seja, o valor que você vai aplicar, vai emprestar, vai pegar emprestado, beleza? Vai pagar. Então, eu vou chamar o capital de R$ 620. Continuando a leitura, durante 6 meses. Esses 6 meses é o tempo, né? É o tempo que esse dinheiro vai ficar aplicado ou alguma coisa assim. Então eu vou representar pela letra T. Então 6 meses. Continuando, a 4% ao mês. Esse 4% aqui, ó, ao mês, ele é a taxa. Ah, mas como é que eu sei que é a taxa? Né? Pode confundir também aqui com o tempo. A taxa sempre vai ter aqui, ó, o símbolo da porcentagem. Então, a taxa a gente vai representar pela letra I. Então, o I é 4% ao mês. Bem, depois que a gente já tem essas 4 grandezas, na verdade a gente tem 3 valores e uma das grandezas a gente não tem o valor, né, que é a que a gente vai ter que calcular, que poderia ser qualquer uma das outras, beleza? Bem, feito isso, a gente vai analisar se a unidade do tempo e a unidade da taxa se é a mesma. Tem que ser a mesma. Se não for, a gente tem que fazer alguma transformação. A gente tem que fazer a transformação, beleza? Ou de mês para ano, ou de dia para mês, ou de ano para mês. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Neste caso aqui, a gente não tem a necessidade, porque o tempo está em mês e a taxa está em mês. Então a gente vai utilizar a fórmula. Existe a fórmula que você pode escrever ela de 2 maneiras. Eu gosto de usar ela do jeito que eu vou escrever aqui, mas eu vou mostrar outra também, tá? A fórmula que eu vou calcular, que eu vou utilizar para calcular qualquer um desses valores aqui, vai ser sempre a mesma. Eu sempre uso a mesma. E é a seguinte, ó. J é igual capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Então essa é a forma que eu vou utilizar para calcular o juros simples, quando eu estiver trabalhando com juros simples, certo? Bem, eu falei de uma outra fórmula. A outra forma é essa aqui, ó. J igual a CIT. A diferença é que eu não vou utilizar o 100 aqui embaixo, tá? Ah, mas em que vai afetar isso aí? Se eu usar essa fórmula, no lugar do I, eu vou simplesmente colocar o número 4, certo? Porque 4% é 4 sobre 100. E o 100, ó, ele já vem embutido aqui na fórmula. Então, se eu usar essa fórmula, no lugar do I, eu vou utilizar o número 4.
Se eu utilizar essa fórmula, eu vou ter que transformar essa taxa 4% em uma fração centesimal, né? Vai ficar 4 sobre 100, e depois eu transformar em número decimal, ou seja, eu vou ter que dividir o 4 por 100, beleza? Que vai dar 0,04, e aí eu ia jogar na fórmula. Eu prefiro trabalhar com fração do que com números decimais. Mas aí fica a critério de cada um. Se você quiser usar essa forma, beleza. Desde que você não esqueça que o valor do i nessa fórmula tem que ser um número decimal. Beleza? Então, mas o resultado vai ser o mesmo. Então vamos agora fazer a substituição dos valores. O J eu não sei, então eu vou repetir a letra J. O capital é R$620. Eu não vou usar esses dois zelinhos aqui, ó, que são centavos, mesmo porque não tem. Então eu vou usar aqui, ó, 620 vezes. O I é 4. E o T é 6. Isso aqui, ó, dividido por 100. Se eu quiser, eu posso cortar esse zero com esse zero, né? Na verdade, simplificar. Esse zero com esse zero. Beleza? Mas, às vezes, você não vai ter aqui em cima nenhum número que tem zero. Aí você não vai dar para cortar com esse. Então, eu vou evitar de fazer esse corte, né? De fazer essa simplificação. Lembrando que às vezes fica mais fácil, tá? Então, como é que eu vou resolver? Eu vou multiplicar esse com esse com esse. E o resultado eu vou dividir por 100. Beleza? Bem, existe também na multiplicação um ditado que diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso multiplicar aqui, ó, o 620 com 4 e o resultado com 6, ou eu posso multiplicar o 620 com 6 e o resultado com 4, ou também eu posso multiplicar o 4 com 6 e o resultado com 620, que é a forma que eu vou fazer. Ah, mas por quê? É porque aí eu só faço duas multiplicações, perdão, eu só faço uma multiplicação. Uma eu faço de cabeça, né, que eu sei que vai dar 24, e aí eu só multiplico 24 por 620, beleza? Agora, se você quiser fazer esse com esse, ó, você vai ter que fazer esse com esse e depois fazer uma outra continha com 6. Mas aí fica a critério. Então vamos lá. Eu já sei que 4 vezes 6 vai dar 24. Então eu vou pegar agora 620 e vou multiplicar por 24. E aí você tem que saber a tabuada, né? Então, 4 vezes nada é nada, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 6 é 24. 2 vezes nada é nada, ó, fica embaixo do 2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 6 é 12. Feito isso, você vai efetuar aqui uma soma, né, uma adição. Nada, aqui dá 8, aqui dá 8, aqui dá 4 e aqui dá 1. A gente está multiplicando números naturais. Ou seja, os números aqui, ó, eles não têm vírgula. Então, esse número aqui é o resultado da multiplicação. Então, J é igual. Tá. J é igual 14.880 dividido por 100. E agora eu vou fazer essa divisão. Também existe algumas maneiras de você fazer. Você pode simplificar esse zero com esse
e dividir o resultado por 10. Mas também pode cair naquele caso que eu falei. E se esse número aqui não tiver zero? Aí não dá para cortar. Então eu vou fazer a divisão normal. Dividir por 100. Então fica assim, ó. J é igual. Quando eu vou dividir por 100, pelo 10, ou pelo 1000, 10.000, alguma coisa assim, como é que eu faço? Eu vou repetir esse número aqui, sem a vírgula. Tá? Por que eu estou dizendo sem a vírgula? Porque poderia ser que esse número tivesse vírgula. Tá? Mas neste caso não tem. Então eu vou repetir o número aqui. Quando o número não tem a vírgula, significa que a vírgula está aqui, ó, no final dele. Quando você divide por 100, o 100 ele tem um algarismo zero duas vezes. Então você vai caminhar com essa vírgula 2 casas para a esquerda, porque você está dividindo. Então vamos caminhar com essa vírgula. 1, 2. Então a vírgula vai ficar entre o 8 e o 8. Então esse valor, R$ 148,80, é o valor do juros simples. Muito obrigado.